E por falar em mulheres, e mulheres que inspiram, mulheres que realmente têm aí no seu dia a dia e colocam a sua força, ela já está aqui com a gente, doutora Gisele Barbosa. Bem-vinda, doutora! Oi, gente. Boa noite, Ana. Obrigada, viu? Mais um dia. Mais um dia se passou, né? Graças a Deus. Um dia produtivo, com certeza. Super mega produtivo. Olha, gente, hoje foi tudo de bom. Ai, que bom, que gostoso, né? E 10 de julho já, né? Graças Como a Deus, passa, né, Ana? Foi-se a metade. Foi-se. Passamos 50%. Meu Deus do céu, estamos aí, né? Estamos juntos, caminho. Né? Muito bem. Gi, hoje nós vamos fazer aí uma roda de conversa, né? Com profissionais também. Tô sabendo. Que nós estamos aí dentro de um projeto muito lindo que se chama Pausa para Sentir. E aí, dentro de tudo isso, vem de encontro também o tema do nosso programa de hoje, que você nos traz aí, falando sobre friagem, como é realmente, assim, preocupante, né? Sim. E é bom a gente... Desde os antigos, os antepassados. E né? é bom a gente ter essa consciência, né, dessa friagem aí. Qual o perigo da friagem, doutora? Ana, eu encontrei duas vertentes, né, no estudo que eu fiz para a gente poder falar sobre esse tema hoje. Uma vertente relacionada aos riscos, como você está me perguntando, e uma vertente que fala que não tem risco algum, né? Eu gosto de fazer uma mescla. Tá. Eu acho que as duas versões, na verdade, apesar de parecerem antagônicas, são reais. Primeiramente porque os antepassados falavam muito sobre a friagem, né? Porque não tinha o conhecimento científico que se tem hoje. Claro, tudo foi evoluindo, então é óbvio que a incidência de doenças respiratórias são maiores no frio. Ninguém precisa ser cientista para perceber isso. E é o que os antepassados faziam. Então, os nossos avós não tinham acesso ao que a gente tem hoje, internet, tudo isso. E eles já sabiam que a época de frio é a época de maior incidência desse tipo de doença. Então, por que eles percebiam? O que acontecia? Então, as pessoas que saíam sem blusa de frio, né, abria a geladeira depois de fazer alguma coisa mais quente, tudo isso eles consideravam como risco para isso acontecer. Mas os estudos mostram que, na verdade, é a aglomeração no ambiente fechado, né, que ocorre esse desenvolvimento de incidência maior de doenças respiratórias. Então, a pessoa, independente se ela correu o risco de tomar essa friagem ou não, no frio a gente sempre se aglomera mais, a gente fecha as janelas para não entrar aquele frio, né? Então, a gente vai, por exemplo, no ônibus, a janela vai fechada para ninguém, né, pegar aquele frio. Então, tudo isso leva a desenvolver o risco de maior acometimento de doença respiratória. Então, você espirra, você pega naquele mastro onde você segura para andar no ônibus, né, ou aqui, né, no metrô, e isso vai, depois a pessoa pega no mesmo lugar, a gente esquece de lavar a mão, esqueceu o que pegou, coça olho, coça nariz, e isso vai se desenvolvendo, né? Outras, exatamente. Então, não é só a friagem, né? Não é só a friagem, a gente tem outros aí dentro das doenças, então, né? Esse paradigma que vem, né, desde a época dos nossos avós, ele existe, mas comprovadamente está relacionado mais a esse aglomeramento, esse fechamento dessas coisas, e também a falta de higiene da gente pegar, tossir, espirrar, pegar nos botão, né, do elevador, em todos os objetos de uso público, e não tomar o cuidado da lavagem da mão posteriormente, né? Entendi. Existe, então, uma relação entre a friagem e algumas doenças ou não? Existe a relação por causa de todo esse fechamento que a gente faz. Então, você vai num posto de saúde, a gente fecha todas as janelas e a pessoa está ali espirrando, e ali você já está recebendo partículas, né, de saliva, né? E também pegando nesses objetos que a gente comentou. Então, existe sim por causa desse aglomeramento que a gente faz de forma inconsciente, né? Mas que deve tomar cuidado. Deve tomar cuidado. E até essa vertente que eu vi relacionada a não risco, fala o seguinte: se o frio fosse realmente causador de doenças, as pessoas do esquimós, né, as pessoas da Noruega, né, viviam doentes. Daí nem sempre é assim. Tem algumas culturas que quando o neném nasce já mergulha na água fria, sabe? Então está muito relacionado, sim, com a presença do vírus. Se a gente não tem o agente causador, a gente não tem a doença. Isso é fato. Então, assim, se você aglomerou e uma pessoa que estava cometida de um vírus estava junto, você tem esse risco, sim. Então, por exemplo, se a pessoa é asmática, ela se aglomerou num lugar que tem poeira, ela vai desenvolver a asma. Então, tem que ter esse agente causador. Uma situação, tem que ter né? um agente causador, exatamente. Muito bem.
A friagem, ela é mais perigosa em crianças, em idosos, né? Do que a outra fase que a gente está, ou não? Então, aí entra uma outra explicação. Então, no frio, o que o corpo pensa? Preciso me aquecer. Né? Então, a gente tem todo o corpo se volta para isso. Tá. Então, os vasos sanguíneos se contraem, né? Se fecham. O metabolismo fica maior. A frequência cardíaca diminui, porque eu tenho que tirar sangue dos locais, às vezes até nobres, para jogar sangue onde eu preciso que aqueça. Então, isso na criança e no idoso acaba sendo mais prejudicial, porque o idoso é mais desidratado, naturalmente, e a criança também. Então, quando acontece esse tipo de aglomeração, e eu tenho essa situação do frio, ele acaba ficando mais susceptível a esse tipo de doença respiratória, assim, se tiver os agentes, como a gente comentou, né? Se tiver um vírus ali presente em algum dos acompanhantes ali do setor, da região onde a pessoa está aglomerada. Sim. Mas é sempre bom, né? A gente ficar atento, observar o corpo, mais uma vez, né? Como o corpo Sim. avisa, né? E lembrar, bom, se o meu corpo está fazendo de tudo para se aquecer, eu preciso me aquecer. Eu preciso me aquecer para que isso seja menos. Então, se eu me aquecer, eu não vou ter tanta contração vascular, eu não vou ter aumento do meu metabolismo, minha frequência cardíaca não vai cair. Então, essa é a questão. Então, esses antepassados não estavam errados, eles estavam certos. A gente tem que se aquecer para não pegar friagem. Né? Porque quando eu evito isso, eu aumento minha resposta imunológica. Né? Então, inconscientemente, eles fizeram todo um desenvolvimento de uma cultura legal. Acho que vale a pena, sim, a gente ouvir o que a vovó falou. Né? Não pega friagem, meu filho leva a blusinha que vai esfriar à noite, principalmente em Atibaia. Meu filho, verdade. A gente mora em Atibaia, vai esfriar à noite. Isso, leva a blusa. Leva a blusa. Frio. É isso mesmo. Que realmente isso é verdadeiro. As informações, né, que a gente realmente traz desses nossos antepassados, né, que ficaram aí na nossa cultura, sempre vale também a gente repensar um pouquinho e acolher também, né? O estudo científico, ele não é só comprovação por material, ele é também o histórico, né? Isso. Então, o histórico, essa cultura que vem, tem, né? um motivo. Então, isso é muito importante. A gente ouviu o que os antepassados falavam, né? Não 100% eles estavam corretos, mas tinha um porquê daquilo. Sim. E hoje a gente sabe, por exemplo, da friagem o porquê. Então, é real, é importante se aquecer. Mas tem outras coisas Tem outras coisas, né? Que se envolvem em relação a isso. Hoje em dia já foi comprovado cientificamente que não é só o frio, existem outras coisas, mas que vale a pena ouvir o que a vovó falou, porque é real. A gente tem que se aquecer sim e evitar. Existe uma das coisas que eu ouvi lá é com relação à paralisia de Bell. Você já ouviu falar que a pessoa entorta quando tá, né, sai do calor pro frio? Isso. Então, é uma das coisas também que eu tive uma vertente, sabe? Eu acho importante, sim, fazer essa proteção quando você está, por exemplo, no calor e sai para um ambiente frio, porque isso ocorre sim. Então, qual é o problema? A pessoa tem que ter o vírus dormindo naquele nervo. Tá? Então, se a pessoa não teve o acometimento do vírus, isso nunca vai acontecer. Por isso que não acontece com todo mundo. Né? Então, a pessoa que tem esse vírus no nervo, se acontecer essa alteração de temperatura brusca, realmente isso vai acontecer. Então, quem que teve esse acometimento de nervo? Eu não sei. Então, por isso a importância da proteção. Porque você não sabe se você foi cometido pelo vírus ou não. Sim. Então, esse vírus pode estar lá no seu organismo sem você saber. Então, a hora que você faz essa saída do calor brusca para o frio, esse vírus pode estar no seu organismo e fazer essa paralisia de Bell no rosto e a pessoa ficar com esse tortinha, né? Então, eu já tive muitos casos. Eu morei no Mato Grosso, como eu já falei para vocês. Então, lá tinha muita... Acho que tem por região também, não sei. Mas tinha muita granja. Então, as granjas, né, são aquecidas, os filhotinhos das galinhas, né, tem aquela luz que aquece. Quando a pessoa saía daquilo ali pro frio da madrugada, que às vezes eles têm que cuidar de madrugada, acontecia muito isso, né? Então, fisioterapia, tratamento medicamentoso, é um quadro crônico que se estende a um tratamento longo, né? Então, é importante, sim, dessa mesma forma, durante o trabalho, se cuidar. Posso falar mais um caso? Claro que pode. Então, eu tive a minha cunhada, ela mora na Inglaterra, uma fofura ela, beijo, a Arlene, e ela foi casada com um inglês, e ele é produtor rural, né? Então, ele planta abóboras lá. E ele tinha essa mania, claro, né, que eu briguei com ele, de na época do frio, né, então a pessoa está trabalhando na zona rural, a pessoa está suando, está calor, mesmo no frio, você começa a trabalhar, você esquenta o corpo. E ele tirava toda a roupa e ficava
sem camisa naquele inverno deles, que é uma neve, né? Então eu falava para ele, não faz isso, que você vai pegar friagem, né? E ele ria da minha cara, friagem, friagem, né? E aí um dia ele veio com ela passear, lá eles estavam no inverno rigoroso e aqui a gente estava no verão. Quando ele chegou aqui, ele já estava acometido, né, de uma gripe muito forte. Quando eu examinei, ele já era pneumonia. Olha. Então, ele teve contato com certeza com algum vírus, né, e isso transformou numa pneumonia. Mas isso aconteceu por quê? Porque ele teve essa queda de imunidade, porque ele fez essa diferença de temperatura e acabou se acometendo. Então, eu falei, agora você dá risada, vamos, let's laugh, dá risada agora, né? Porque aí tive que entrar com antibiótico, o cara, em vez de passear, acabou tendo que se tratar. A friagem. É, né? A friagem. Então, é isso. É aquilo que a gente sempre fala, né? É a gente perceber o nosso corpo, perceber o nosso ambiente, né? Ter essa consciência desse cuidado que a gente deve ter. Então, né? Mesmo se você está trabalhando, você está com calor, mantenha-se aquecido, porque a hora que você tira a roupa, você recebe essa friagem, isso pode ter o golpe de ar. O golpe de ar que vovó já dizia. Já dizia. Né? Ai, que lindos, né? Saudade dos meus avós. É verdade, né? Onde as pessoas podem te encontrar, doutora? Gente, @doutora_Gisele Barbosa. O telefone está na descrição do vídeo. Eu nem acredito que agora eu falo isso sem gaguejar, Ana, na descrição do vídeo. Né? Tá evolução, ai, tô aprendendo. E pode entrar em contato com a gente, por favor, mande seus comentários, conta se você já tomou friagem, né, Ana? Conta pra gente, se tiver alguma dúvida ou se quiser falar alguma coisa relacionada ao que a gente comentou aqui, pode mandar que eu tô à disposição. E meu telefone tá lá e pode perguntar direto pra mim também. Muito bem. Obrigada, gente. Mais uma semaninha, Obrigada, né? Ana. Até Graças semana a Deus. que vem. Fica bem, beijo, viu? gente. Tchau. Uma boa Fica noite. Bem também. Pra você também. Obrigada. Ai, que delícia. E como é importante, né, gente? Aquilo que a gente sempre fala, né? Da gente realmente se perceber. E isso vem de encontro com o programa de hoje, com a roda de conversa que a gente vai fazer, que é esse pausar para sentir como a gente precisa realmente estar conectado com a gente mesmo. Não é mesmo?